conexão existente entre a religião cristã, sobretudo no Brasil, com o tema do racismo. E quando a gente está pensando em racismo aqui, vamos pensar na questão dos negros escravos que vieram para o Brasil, trazidos para o trabalho forçado, aquela história que nós já conhecemos. Como foi que a igreja no passado se relacionou com essa dimensão, com esse problema, né? E quando a gente fala assim de religião cristã no passado, no Brasil, final aí do século XIX, nós não podemos pensar apenas em igreja católica. Nós temos que pensar também em igrejas protestantes, porque os protestantes já estavam chegando no Brasil, né? E um dos ramos do protestantismo histórico que vem para o Brasil, de maior, dentre os mais relevantes, foram os presbiterianos, né? No protestantismo de missão, a igreja norte-americana enviou para o Brasil muitos missionários, dentre eles o Simonton, né? Ansgebel Green Simonton, um missionário americano vindo do norte dos Estados Unidos. E aqui acho que vale um aspecto muito importante a gente mencionar, que na América do Norte houve uma guerra terrível, né, marcante na história do povo norte-americano, estadunidense, que foi a Guerra da Secessão, onde ficou o norte e o sul dos Estados Unidos em verdadeiro pé de guerra por força do tema da abolição da escravidão. A questão do racismo estava ali presente. Claro que haviam outros temas também muito importantes ali, orbitando em torno desse assunto, como, por exemplo, a questão da mão de obra escrava, que era fundamental para o sul dos Estados Unidos, né? Que tinha uma vocação agrícola muito forte. Então, desestruturar todo o sistema produtivo que contava com a mão de obra escrava representaria um prejuízo muito grande. Mas não é apenas do ponto de vista econômico, né, produtivo, mas questão de racismo mesmo, que era uma coisa mais, digamos assim, forte no sul dos Estados Unidos, em contrapartida no norte, uma região mais industrializada, né, e que tinha uma visão mais aberta em relação ao tema da escravidão e queriam, de fato, a abolição da escravidão, né. Então isso levou a um conflito armado, né, nos Estados Unidos, um derramamento de sangue tremendo, de muitas pessoas morrendo, e finalmente o norte dos Estados Unidos é tido, digamos assim, como o vencedor da batalha, né? Portanto, o norte dos Estados Unidos era abolicionista. E o missionário norte-americano que vem para o Brasil, ele vem do norte dos Estados Unidos. Portanto, você pressupõe o quê? Que ele traria no seu imaginário, né, toda uma concepção abolicionista. Quando ele chega no Brasil, a escravidão ainda está presente aqui no Brasil. Né? O que ele fez? Ele mudou essa história? Então, a situação do Brasil, cada realidade é uma realidade. Né? O Brasil tinha sua particularidade. Né? Nós estávamos num período, aqui era a monarquia, né? O regime monárquico, alguns partidos políticos como republicano, liberal, aí havia um conflito muito grande. O latifúndio também, né? Os fazendeiros. Enfim, tinha muito interesse em jogo ali também, e tirar a mão de obra escrava também representaria um problema muito grande do ponto de vista econômico, produtivo, né? Enfim, então o conflito estava ali, aquele desejo de romper com a escravidão, mas muitos conflitos. Então, assim, o cenário naquele momento, no final do século XIX no Brasil, era um cenário de muito conflito, de muita tensão. É nesse ambiente que o Simonton chega, né? 1859. Ele chega no Brasil e aí se depara com aquela realidade, e havia um casal de missionários no Brasil por nome de Robert Calley e a esposa dele, Sarah Calley, que já estavam no Brasil há mais tempo, vieram fugidos da Ilha da Madeira em Portugal e já conheciam melhor o Brasil e orientaram, então aconselharam o Simonton a não tocar muito nesse assunto de escravidão aqui no Brasil, porque era um assunto muito latente que poderia trazer muitos problemas, né? Então, por incrível que pareça não, a gente tem que analisar as situações sempre considerando os momentos históricos, né? O nosso olhar de hoje, ele tem que levar em consideração o momento que eles estavam vivendo, né? Então é difícil fazer julgamentos, mas o fato é que, além dos seus diários, onde Simonton sempre se posicionou contra a escravidão, né, nos seus discursos,
nas suas falas. Fora isso, não teve representatividade maior do ponto de vista de alterar alguma coisa na sociedade brasileira, assim como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, né? Aqui no Brasil, não dá para dizer que ele era escravagista, né? Racista. Não dá. É um julgamento injusto, né? Mas não dá também para dizer que deixou uma marca profunda no sentido de um enfrentamento e tal. E essa realidade do Simon, ela vai se reproduzir depois no protestantismo de forma geral no Brasil. Casos esporádicos aqui, ali, acolá, onde algum missionário, algum reverendo se posiciona a partir da tribuna do seu templo, alguma coisa assim, mas de forma geral o protestantismo não teve nenhuma participação contundente que se possa dizer que realmente marcou. Não há, né? Não há. Inclusive eu estive em Filadélfia, né, no Presbyterian Historical Society, um centro de documentação da Igreja Norte-Americana em Filadélfia, para investigar esse tema, e de todos os escritos, os manuscritos ali presentes, você não identifica nas cartas, né, que os missionários norte-americanos que estavam aqui no Brasil enviavam para a Igreja Norte-Americana, você não encontra documentos que mostrem os missionários assim profundamente engajados diante desse assunto, né? Um relato aqui, um relato ali. 1888, por exemplo, quando ocorre a abolição da escravidão, há lá no meio de uma carta extensa uma declaração de um missionário dizendo que a escravidão foi finalmente abolida no Brasil. Fora isso, não há elementos probatórios que justifiquem, né, a ideia de que os protestantes tenham tido no Brasil, historicamente falando, um papel contundente diante do tema da escravidão. Em se tratando de Igreja Católica, a mesma coisa, né? Os relatos, os fatos históricos estão aí, né? A Igreja se beneficiou em alguns momentos, até, enfim, é uma longa história. A Igreja foi conivente, vamos usar essa expressão, né? Ela foi conivente com a escravidão. Não estou generalizando, talvez alguns questões pontuais, assim, né, que a gente poderia destacar, mas de forma geral não legou nenhuma contribuição. Quando a gente menciona essa relação da Igreja, seja de vertente católica apostólica romana ou de católica apostólica protestante, né? Porque os protestantes também são católicos, né? Sim. A gente o faz com cuidado, né? A gente não está querendo depreciar, querendo denegrir, querendo rebaixar, querendo atacar, né? Mas apenas levantar fatos históricos, né, que estão aí, né? Então, e o foco principal não é a religião em si, apenas a grande contradição, porque quando a gente fala de religião, a gente fala de igreja, a gente fala de Deus, a gente fala de Bíblia, a gente fala, você pressupõe que vai ser uma coisa diferente, mas não é diferente. A igreja é simplesmente uma reunião de seres humanos que estão ali. Então, a quantidade de conflitos, de desentendimentos e vai por aí afora é enorme, sempre foi e sempre será assim, porque não são anjinhos que estão ali dentro, né? Há muitos interesses também em jogo. Então a gente tem esse cuidado, né, de não querer denegrir a imagem, mas apenas dizer que o problema é sério, o problema do racismo é crônico, ele está presente em todos os espaços. Para finalizar o nosso bate-papo sobre esse assunto, Murilo, que estava te incomodando, né, o tema do racismo, entender que é um problema da natureza humana, é uma grande dificuldade, uma grande limitação que nós temos internamente. Está presente em todos os lugares, né? É um problema mundial, né? É um problema global, né? Está no mundo inteiro. E a questão principal eu acho que está aqui dentro, viu, Murilo? Dentro de nós, né? Dentro da nossa mente, nossos pensamentos, da nossa atitude, né? De ser uma atitude acolhedora em relação ao nosso próximo, ao ser humano, independentemente da cor da pele dele. A cor da pele é um detalhe importante no processo da diversidade da vida humana. Então, somente isso, né? As pessoas têm que ser acolhidas da maneira
como elas são, e se nós pudermos agregar alguma coisa na vida dessa pessoa, ajudar em alguma coisa, maravilha. Se não pode, se está fora das condições, então vamos pelo menos ter atitude de respeito. Exatamente. Deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o vídeo e deixar um comentário. São 3 Cs, né? Curte, comenta E compartilha. e compartilha. Tchau, Tchau, tchau.